Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Iniciando amanhã, na segunda-feira, uma série de estudos sobre a galeria dos heróis da fé. Por isso, antes de nós falarmos sobre Abel, Enoque, Noé e assim sucessivamente, vamos falar hoje sobre a fé. O que é a fé? Quais os tipos de fé? Não sai daí que eu vou explicar rapidamente. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Tema abençoado. Nós vamos falar da galeria dos heróis da fé. Explicando, os heróis da fé. Começamos a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada no dia 1º de julho de 2021. Terminamos 22 de agosto. E agora nós vamos, até nós começarmos uma outra versão da live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós vamos falar dos heróis da fé, vamos falar de alguns outros personagens bíblicos e as lições que nós temos desses personagens. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição melhor que nós encontramos na Bíblia Sagrada sobre fé. Glória a Deus. Bem, tem algumas frases, alguns teólogos que falaram alguma coisa sobre fé e eu vou listar algumas aqui para vocês. A fé honra Deus e Deus honra a fé. Aleluia. A fé honra Deus e Deus honra a fé. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. George Miller. Outra, a fé é um elo que liga nossa insignificância à onisciência divina. Meu Deus, a fé é o elo que liga nossa insignificância à onipotência divina. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Charles Stanley. A dúvida vê as dificuldades, a fé vê o alvo. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento e cega para as impossibilidades. A fé chama à existência coisas que não são como se já fosse. Apóstolo Paulo, Romanos 4:17. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E quais os tipos de fé, pastor João Neres? É uma aula rápida para nós introduzirmos o assunto fé e amanhã começarmos falando de Abel, primeiro herói da fé. Bem, alguns falam dois tipos de fé. Fala a fé natural e a fé sobrenatural. Mas eu quero falar para vocês em 3 tipos de fé. Por quê? Porque a fé natural é aquela fé. Eu sentei aqui e eu sabia que a cadeira ia me sustentar. Apesar de eu estar um pouquinho fora do peso, deu certo. Eu piso no freio do carro e eu confio que vai parar. O paraquedista salta do avião, puxa aquela cordinha e ele acredita que o paraquedas vai abrir. Isso é o quê? Uma fé natural. Quando nós vimos um carro na frente, a luzinha do stop acende, a gente sabe que ele pisou no freio. Eu também piso no freio. É uma coisa consciente, humana, é um tipo de fé. Tá? Eu dividi em 3 por quê? Porque Tito 1,4, Paulo fala da fé comum. O que é a fé comum? É a fé que todos os crentes têm em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Então essa fé de gregos, americanos, israelitas, russos, japoneses, é uma fé comum, tá bom? E eu destaco em 3 por isso, porque aí o terceiro tipo seria sim a fé sobrenatural, que está em 1 Coríntios 12, versículo 9. É uma fé sobrenatural, aí está ligada ao dom da fé, é algo acima do
normal, né? É um dom espiritual dado por Deus. Então, fé natural, fé comum e fé sobrenatural. Quais os efeitos da fé? Salvação é o primeiro efeito, porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Qual o outro efeito da fé, pastor João Neres? Justificação. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro efeito da fé, a cura. A Bíblia diz lá em Atos 3 que Pedro olhou para aquele coxo e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Um certo homem foi visitar a Catedral de São Pedro e disse ao Papa, o Papa disse para o visitante: olha, fulano, está vendo? A igreja está muito rica agora, ela não precisa mais dizer aquilo que Pedro falou, não tem prata nem ouro, ela tem muita prata e ouro. E o homem disse: é verdade, mas não tem mais autoridade para dizer, levanta-te e anda. Então, os efeitos da fé: salvação, justificação, cura. Em Atos 14, 9, o apóstolo Paulo também olhando para o homem, a Bíblia diz que vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado, mandou ele se levantar. Então, os efeitos da fé. Exemplos de fé, nós temos vários, né? O maior deles é Abraão. Capítulo 4 fala muito de Abraão, diz que ele não atentou para o seu corpo já envelhecido, nem atentou para o ventre amortecido de Sara. Sara não podia mais gerar, tinha 90 anos, mas ele não atentou para isso, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia. E ele trouxe à existência Isaac, que não existia. Outro grande exemplo de fé é Moisés. A Bíblia diz que Moisés ficou como vendo o invisível. Ele atravessou o Mar Vermelho, ele foi um homem tremendamente usado por Deus para fundar a nação de Israel, para tirar o povo da escravidão e levar para ser uma grande nação, a nação mais temida da terra, o bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Outro homem de fé, Josué. Josué disse: sol, para aí, alto lá, detente em Gibeon, e você, lua, fica aí, no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que ele disse isso perante toda a congregação de Israel. Se alguém orasse no particular, no PV, né, escondidinho, se der certo, tudo bem, se não der, mas ele não, ele orou com fé. Ele orou na presença de toda a congregação, porque ele tinha certeza que Deus ia fazer para ele. E Deus fez. Parou. A gente sabe que não é o sol que para, mas Deus parou o universo, fez o que foi preciso para ficar um dia longo e Josué vencer a batalha. Bem, outro grande exemplo de fé é aquela mulher Ciro-fenícia de Mateus 15. Jesus diz que não convém dar do pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Aí Jesus disse: aí é demais. Nem em Israel encontrei tanta fé. Vai e a tua filha já está curada. Glória a Deus. Que fé, né? Então, nós estamos agora iniciando, segunda-feira, às 17 horas, a série Heróis da Fé. E a primeira pessoa, o primeiro personagem que nós vamos falar é Abel. Pela fé, Abel. Vamos falar de Abel na live de amanhã. E eu convido você a divulgar, esse projeto, divulgar essa live, divulgar para os amigos, para os vizinhos. O tema amanhã é Abel oferecendo o melhor pela fé. Aleluia. Ele ofereceu o melhor pela fé. Seu sangue fala depois de ele morto. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Quem era Abel? Qual o significado de Abel? Vamos falar amanhã sobre o primeiro herói da galeria dos heróis da fé. Deus te abençoe, meu amado. Até amanhã, se Deus quiser. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. O pastor João Nery já está com 10.400 inscritos. E agora eu quero chegar a 100 para a glória de Deus. Tem coisas impossíveis acontecendo no canal. Tem um short que eu enviei com um corinho de fogo, né? Divisa de fogo, varão de guerra.
Esse corinho tem menos de 30 segundos e ele está com 204 ou mais mil visualizações, 204 mil, caminhando para 1 milhão. Glória a Deus por isso. E o canal está sendo abençoado quando você compartilha, quando você comenta, quando você manda também para alguém no grupo aí do WhatsApp. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Paz seja convosco.